Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo possa estar conosco neste momento, nessa hora especificamente, enquanto ministramos a palavra, enquanto compartilhamos deste alimento tão poderoso para as nossas vidas. Eu quero, nesse momento, com alegria no coração, encerrar a exposição do livro de Efésios. É sempre um grande desafio quando a gente começa a exposição de um livro, mas é também um grande prazer quando nós conseguimos chegar ao final dele. Isso nos diz que toda a história que começa, ela tem um fim. E é importante a gente saber isso. É importante você saber que a sua história tem um começo e tem um fim. Você nasceu em um dia determinado, em um local determinado, seus pais foram escolhidos por Deus e a sua vida vem sendo desenvolvida, vem sendo trabalhada por Deus ao longo de vários anos. E vai chegar o dia em que ela vai chegar ao fim nesta terra. E nós precisamos entender que quando a nossa vida chegar ao fim aqui, nós temos que ter uma certeza de para onde nós estaremos indo. É isso que nos capacita a viver uma vida para o Senhor. Eu preciso viver de forma que cada dia da minha vida seja uma expressão de louvor e adoração a esse Deus. Esse é o sentido principal da mensagem que nós ouvimos do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Ele relembra o amor de Deus, a graça de Cristo e o selo do Espírito Santo que habita em nós. Ele nos relembra de que vivíamos atolados, escravos do pecado, num lamaçal de pecados, escravos do diabo, até sermos alcançados pelo Senhor, termos os grilhões quebrados por Deus, termos o nosso preço pago na cruz por Cristo Jesus e sermos selados pelo Espírito Santo. E esse selo é a promessa de Deus de que o Senhor Jesus vai voltar para dar um ponto final na história da humanidade, para que comecemos uma história para a eternidade. Alguns, a eternidade em chamas num lago de fogo. Para outros, a eternidade desfrutando da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso me leva muitas vezes a questionar pessoas que não conseguem, às vezes, ficar por uma hora com a atenção na palavra que é ministrada. As pessoas dormem, as pessoas bocejam, as pessoas estão com o coração e a mente em outro lugar que não na mensagem. E eu me pergunto muitas vezes, Senhor, como que uma pessoa assim, que não consegue passar uma hora que seja ouvindo a Tua palavra, pensa em passar a eternidade com o Senhor? Se uma hora da ministração da palavra de Deus, que fala de Deus e vem de Deus, nos causa sono, a eternidade, então, irmãos, não é para nós. E cada vez menos, ou melhor, cada vez mais, as gerações querem ouvir menos a palavra. Se olharmos a história da igreja, os cultos antigamente tinham 5 pregadores em um culto. Cada pregador ministrava em média 1 hora, 1h15. E as pessoas se mantinham atentas à palavra. Não tinha louvor, não tinha momentos de músicas, era oração e palavra. À medida que o tempo foi passando, reduziu-se para um só a ministrar a palavra, e aí divide-se um momento entre o louvor e a ministração. E à medida que o tempo vai avançando, o louvor tem cada vez mais espaço e a palavra tem cada vez menos. Porque os cientistas, os entendidos, dizem que uma pessoa não consegue ficar mais do que guardar, uma informação que passe de 15, 20 minutos. Mais que isso a pessoa já não guarda mais.
Então, em muitos lugares, a mensagem ela é limitada a apenas 20 minutos, 30 no máximo. Porque a palavra já não é mais tão importante assim para as pessoas. É mais importante cantar. É mais importante sentir-se leve. Porque é isso que o louvor faz conosco. Ele mesmo que tira um peso, né, do nosso coração, da nossa mente, nos traz uma liberdade gostosa. Mas é a palavra de Deus quem transforma. É a palavra de Deus que vai te alimentar durante a semana. É a palavra de Deus que vai realmente nos capacitar a enfrentar isso que a gente não enxerga. Que é o que Paulo vai encerrar agora. No capítulo 6, a partir do verso 10, até o final, verso 24, ele vai falar sobre uma guerra. Ele vai falar sobre luta. Ele vai dizer para o cristão: olha, irmão, olha, irmã, a sua vida, a vida cristã não é um parque de diversões. Você não está numa excursão aqui nessa terra. Você não está aqui a passeio. Você não está aqui para se divertir. Mas você está aqui para glorificar o nome do Senhor, para adorar e louvar ao nome de Deus com a sua vida. Mas para isso acontecer, eu preciso ter noção disso. Eu preciso ter a noção, como o apóstolo Paulo nos diz, de que nós não estamos num parque de diversões. Nós não estamos na igreja para nos sentirmos bem. O lugar onde a gente se sente bem é quando você paga um valor alto de um resort, all inclusive, que você vai e todo mundo está ali para te servir e fazer o que você pedir. Ou melhor, você não pede, você manda, você é o cliente. Ali sim você está para se sentir bem. Ali você está para desfrutar de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade, de toda a sua arrogância. Porque, entre aspas, ali você tem poder, porque você está pagando. Então o que você diz ali é lei. Ali você está para se sentir bem. A igreja não. A igreja é o lugar de confronto. A igreja é o lugar de humilhação. A igreja é o lugar onde a palavra, quando ela é ministrada, ela tem que fazer alguma diferença na sua vida. Ela tem que mexer com você. Se você está se sentindo bem, né, lá em cima e tal, é a hora de você cair. Porque é a hora que o Senhor quebra as suas pernas, para poder te humilhar e te mostrar: olha, não é do jeito que você está pensando. Agora, se você está em frangalhos, é esse o momento em que a mensagem é ministrada, em que o Senhor te consola. E o Senhor te chama para perto, te acolhe, te abraça e te diz: olha, não tenha medo, não tema, porque eu sou contigo. A mensagem do Senhor, independente da quantidade de gente que está ouvindo, ela alcança todas as pessoas quando ela é ministrada, com poder e com autoridade que vem do alto. Por isso Paulo diz que nós vivemos uma vida que não é uma vida de diversões, mas é um campo de guerra. A vida cristã é uma guerra. Todos os dias, todo o dia, você está vivendo em guerra. Seja ela travada física, emocional, psicologicamente ou espiritualmente. Os estudos fazem estudos muito aprofundados, né, do QI, o quociente de inteligência, onde vai medir a inteligência de cada ser humano. Falam-se sobre o quociente emocional, onde se mede a emoção, os afetos de cada pessoa. E recentemente, algo que ainda está engatinhando, começam-se a falar sobre o quociente espiritual. E é exatamente esse o quociente espiritual que faz diferença em todas as outras áreas, e por isso ele é também o mais importante. Porque se você não estiver bem espiritualmente, você vai ser afetado na sua mente, no seu coração e no seu corpo. Por isso essa guerra é tão importante. O problema dessa guerra é que é uma guerra espiritual, então você não vê. Eu e você não enxergamos o mundo espiritual. E aí mora um grande problema. Muitas vezes nós queremos lutar uma luta espiritual com armas materiais.
E não funciona. É como se porventura eu te desse uma arma, você tivesse todas as armas que você precisa, né? E você fosse para uma guerra. E aí você ouve um tiro que quase acerta você. Você não sabe de onde veio. E aí o que você faz? Você começa a atirar para tudo que é lugar. E o problema de atirar para tudo que é lugar é que você acaba ferindo pessoas que são seus aliados. Você acaba ferindo seus irmãos ao invés de ferir o seu inimigo. Porque você não conhece o inimigo, você não o está vendo. E o grande perigo de uma guerra como essa são duas coisas, né? Que na realidade são dois grandes perigos que nós corremos. O primeiro é de subestimar o inimigo. E a gente vê muito isso acontecer, né? Subestimar o inimigo. O que é isso, pastor? O diabo não tem poder nenhum. Eu vou pisar na cabeça dele, eu vou sambar na cabeça dele, eu vou fazer e acontecer, eu vou virar o diabo do avesso, né? Eu. É esse subestimar o inimigo que nos leva à queda. Se olharmos em Atos capítulo 19, nós vemos um grupo de pessoas ali que estavam indo expulsar um demônio em nome do Deus de Paulo. E eles chegam para uma pessoa endemoniada e falam: olha, eu te expulso em nome do Deus que Paulo prega. E o demônio vira para ele e diz: olha, eu conheço Jesus, que é o Deus que ele prega. Eu também conheço Paulo, mas você eu não conheço. E por ele subestimar o inimigo, ir de encontro a esse inimigo, querendo usar armas que ele não tinha, o inimigo vai sobre ele e dá uma sova, dá uma surra nele, e faz com que ele saia humilhado, correndo no meio da rua nu, para aprender a não subestimar o inimigo. Esse é um problema. O outro problema é quando nós superestimamos o inimigo. Damos mais poder a ele do que ele realmente tem. E eu também vejo isso acontecer. A pessoa acorda com dor de cabeça, é o diabo que me deu essa dor de cabeça. Pneu do carro furou, é o diabo que furou. Perdi a hora, perdi o ônibus, acordei tarde, foi o diabo que prejudicou o meu despertador, me fez perder a hora, foi o diabo que acelerou o ônibus para eu perder ele. Tudo o que acontece na vida da pessoa, ela dá crédito para o diabo. Quando na realidade, né, e muitas vezes, por exemplo, a pessoa adultera. Foi o diabo que me levou a adulterar. Existe sim uma responsabilidade que é do diabo. Porque ele usa armas, né, ele usa as nossas fraquezas contra nós mesmos. Mas existe também uma responsabilidade que é pessoal. Se você dorme tarde, se alimenta mal, você vai perder a hora no outro dia, ou vai acordar mal pra caramba. E aí o fato de você acordar atrasado não quer dizer que foi o diabo, foi você que não cuidou da sua saúde, não cuidou do seu sono, não zelou por ele. De repente o carro quebrou. Não é o diabo que quebra o carro, é a falta de manutenção do carro, é a falta de cuidado. Ah, foi o diabo que me fez me divorciar, adulterando. Não foi o diabo que fez você adulterar, foi você que quis. Você tomou a decisão de fazer isso. Então, você tomou a decisão disso, vem um divórcio, foi o diabo que... Não foi, foram vocês que não cuidaram dos seus casamentos. Então tem uma responsabilidade que é pessoal e que precisa de arrependimento. Porque tem hora que o diabo fala: pô, mas é tudo eu agora? Né? Tem hora que o diabo fala: meu, não acredito. Nem eu tinha pensado em fazer isso. Porque tem irmãos, né, tem gente que tem uma mente às vezes tão maligna que ele faz coisas que até o diabo se assusta. E ele fala: foi o diabo. Ele fala: ó, Senhor, não fui eu não. Dessa vez eu sou inocente, foi ele mesmo que fez. Então a gente tem que ter muito cuidado de não subestimar o inimigo e nem superestimá-lo. Mas para isso acontecer, eu preciso conhecer esse inimigo. Porque se eu não conheço o meu inimigo, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo ele vai dizer para nós, olha, no verso 12, que nós não lutamos contra o inimigo de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos
nas regiões celestiais. A minha luta e a sua luta, nós não lutamos entre nós. Esse é o grande problema. Às vezes a gente começa, o irmão falou um negócio. Porque esse irmão, e a gente começa, né, a levantar coisa contra o irmão ou contra pessoas. Irmão, a gente precisa entender uma coisa: quando Jesus vem, Ele não vem para condenar as pessoas, mas para salvá-las. E Ele não dá essa responsabilidade para a igreja de condenar ninguém. Mas Ele nos dá uma responsabilidade de ministrar uma mensagem de reconciliação, de anunciar as boas novas do reino. O problema é que a gente usa isso só para nós e a gente sai por aí como juízes do mundo inteiro. A gente sai condenando A, B e C ao inferno. Esse aqui sobe porque é meu amigo, é meu parente, é meu conhecido. Agora aquele ali que me tratou mal, não quero não. Aí o chefe vai para o inferno. O chefe não paga o salário bom, explora no horário, e a gente... Desse dia todo o chefe vai para o inferno, né? Pastor que fala demais, que excede os 30 minutos que a ciência fala, esse pastor não vai para o céu não, porque fala muito da palavra. Nós fazemos isso. Nós condenamos pessoas, nós levantamos armas, nós usamos o poder da palavra, que é um poder de cura, de transformação, de reconciliação, para condenação, para levantar os muros que Jesus já derrubou aqui em Efésios, que foi falado. Os muros de inimizade Jesus já derrubou. E a gente usa muitas vezes isso para levantar barricadas, barreiras, para nos defender contra os nossos irmãos, muitas vezes. Quando na realidade o que a gente precisa é orar por quebrantamento, para que Deus quebre toda a dureza do nosso coração, para que a gente possa olhar o nosso irmão com os olhos de Jesus. Nós precisamos disso, entender que nós não lutamos contra gente, contra pessoas. A nossa luta é contra um exército satânico, porque numa guerra existem dois lados, irmãos. Tem o exército de Deus, os filhos da luz, o reino de Deus, e existe o exército de Satanás, com os filhos das trevas e o reino das trevas, da escuridão. Nesta luta você ou serve de um lado ou serve de outro, não tem muro, porque o muro já é do inimigo. Não dá para ficar em cima do muro, ou você serve ao Senhor e é luz, ou você é trevas e serve a Satanás, ponto. É isso que Paulo está dizendo aqui. E nós precisamos compreender isso. Se nós somos luz, somos filhos de Deus, fazemos parte do reino de Deus e queremos que esse reino se expanda, nós precisamos entender quem são os nossos inimigos, para não chegar dentro da igreja e começar a atirar para tudo que é lado e matar os nossos irmãos, os nossos aliados. Quem é o nosso inimigo? E nós já vimos na carta do apóstolo Paulo, ele já falou para nós do diabo, da carne, do mundo, de nós mesmos, do nosso ego. Quando nós olhamos para Satanás, que é o nosso maior adversário aqui, ele é alguém que não vai aparecer para você vermelho em chamas, com rabão, um par de chifres e um tridente na mão, dizendo: prazer, eu sou o demônio, sou o diabo, Satanás, vim aqui tomar um café com você. Ele não vai fazer isso. Primeiro que você não o vê, ele é invisível, porque ele faz parte do reino das trevas e ele faz parte de um mundo espiritual. Assim como os demônios, você também não vê os demônios. O máximo que você vê é a manifestação dele em pessoas, em animais, né, em seres humanos. Você vê essa manifestação. Mas às vezes nem isso você consegue ver, porque nem todo mundo que está endemoniado sai babando, tem força, pula, fala grosso. Quando o demônio entrou no coração de Judas, ele simplesmente saiu para vender Jesus, calma e tranquilamente, sem fazer estardalhaço. Ele se levanta da mesa da comunhão e vai vender Jesus. Ele não falou grosso, não saiu dando saltos, não saiu com uma força descomunal, não. Ele simplesmente permitiu que as trevas adentrassem o seu coração e foi conduzido por elas para trair o Senhor. Então ele é alguém invisível, mas que ele também pode se manifestar
de muitas formas. Ele pode se manifestar com palavras doces que agradem ao seu ouvido, né? Que é aquilo que Paulo vai falar, que nos últimos tempos as pessoas, não querendo mais ouvir a verdade da palavra do Senhor ministrada, vão buscar para si mestres que falem aquilo que elas querem ouvir. Então é uma das formas do diabo, falar coisas doces e agradáveis, para que você realmente se sinta acolhido por ele. Ele é invisível, ele é maligno, tudo que ele faz tem maldade no meio. Ele é alguém que vai usar de organização, de disciplina, de persistência. Porque você acha que o diabo descansa? Ele não descansa não, irmão. Eu e você, a gente se cansa. A gente se cansa às vezes de orar, a gente se cansa às vezes de ler a Bíblia, mas o diabo não descansa de ser diabo, de acusar, de buscar destruir a tua vida, o teu casamento, a vida dos teus filhos. Ele não descansa de colocar coisas na sua mente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele está em ação. Ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você e usa ela contra mim e contra você, deturpando passagens. E nós muitas vezes ouvimos porque não conhecemos realmente as Escrituras. E quando nós damos ouvido ao diabo, nós nos afastamos do Senhor. Ele é alguém que tem poder? Sim, tem. E você, sem Jesus, você não tem poder nenhum contra ele. Você se torna apenas um escravo, uma marionete nas mãos do diabo. E ele faz de você o que ele quiser. O único que pode te libertar nas mãos de Satanás e da escravidão do pecado é Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro caminho. Ele é o único caminho. E nós precisamos ter ciência disso, precisamos saber disso. O diabo, ele é alguém oportunista, ele não perde oportunidade. Toda e qualquer oportunidade que ele tiver para destruir você, ele vai aproveitar. Ele vai aproveitar. Seja uma discussão entre cônjuges, uma palavra mal colocada, um olhar entre pais e filhos, ou uma atitude qualquer que seja. Ele é alguém que se coloca contra a ministração da palavra e contra o pregador da palavra. Ele é alguém que ataca constantemente. Neste momento, nós estamos travando uma batalha tremenda no reino espiritual, no mundo espiritual. Quantos de nós aqui que estamos presentes ou que estamos ouvindo esta mensagem, estamos com a cabeça em outro lugar, com o coração em outro lugar, e não estamos realmente 100% ouvindo esta mensagem? Quantos de nós aqui estamos tentando nos defender contra esta mensagem? Não, mas eu não sou assim, mas isso não é para mim. Não, isso daí é para aquele irmão, para aquela irmã que não veio hoje. É para você que está ouvindo. A palavra é ministrada para aquele que ouve. A palavra nos diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O problema é que nós muitas vezes temos ouvido, mas não queremos ouvir. Nós tapamos o ouvido e fechamos os nossos olhos para viver as nossas decisões. E é onde o inimigo nos usa. Ele faz e acontece na nossa vida, na nossa casa e na vida dos nossos familiares. Porque temos dado espaço, temos aberto oportunidades, e ele não perde oportunidade. Quais estratégias que ele usa? Ele usa a minha natureza pecadora, a sua natureza pecadora, ele usa isso. Ele usa os desejos da minha carne e da sua carne contra nós mesmos. Ele usa a própria palavra do Senhor contra nós. Ele é aquele que planta o joio no meio do trigo, enquanto o agricultor está descansando, ele vai lá e vai plantando o joio no meio do trigo, e aí quando cresce parece que é tudo igual, é tudo trigo, mas não é. Tem cara de crente, chora como crente, ora que nem crente, canta que nem crente, mas não é. Porque o coração não está no Senhor. Não houve um arrependimento real, verdadeiro e transformador. É alguém que cai pelo poder do Senhor, mas quando se levanta, levanta pior, porque resistiu.
a palavra de Deus. Ele é aquele que está espalhando as trevas, e por isso que a palavra nos diz que nós temos que ser luz. Ele é aquele que se opõe à ação missionária de expansão da mensagem da palavra do Senhor. Ele é aquele que intercepta as orações, as respostas às orações dos santos. Quando Daniel se coloca de joelhos para orar ao Senhor, a palavra nos diz que quando ele se pôs de joelho, a resposta já veio do Senhor. Porém, demônios impediam que esta mensagem, essa resposta à oração chegassem rápido a Daniel. Muitas vezes quando você se coloca de joelho, a resposta do Senhor já está no caminho, o anjo já está trazendo. Mas por causa dessa guerra que ocorre no mundo espiritual, ela demora um pouco para chegar até nós. Esse inimigo maligno, ele oprime pessoas com enfermidades. Ele usa enfermidades no coração, na alma, na mente, para oprimir pessoas. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Ele usa essas enfermidades e faz com que elas cresçam à medida que essa escuridão cresce dentro desta pessoa. Muitas vezes ela é conduzida a uma atitude extrema. Em busca do alívio para o sofrimento, da dor, ela é levada ao suicídio. Esse inimigo, ele usa e atormenta pessoas que não dão espaço ao perdão no seu coração, que carregam mágoas, rancores, amarguras no seu coração contra outras pessoas. E isso o diabo usa como um grande instrumento nas suas mãos, para impedir que essa pessoa realmente encontre e desfrute da paz que excede todo o entendimento que vem do Senhor. Esse é o seu inimigo, esse é o meu inimigo, esse é o nosso inimigo, esse é o inimigo da igreja. Maligno, espalhador de trevas, e ele não age sozinho, ele tem um exército de demônios com ele, que agem de forma organizada, disciplinada. As estratégias dele são realmente demoníacas. E aí, como a gente faz diante de um cenário como esse? Como lutar contra esse inimigo tão poderoso? O apóstolo Paulo nos diz claramente, quando ele começa essa mensagem no verso 10, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu poder. Vistam toda a armadura de Deus. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Ele nos lembra, não esquece disso. Não esqueça, a força e o poder para esta guerra não está em você. Não vem de você. Mas a palavra diz que nós somos fortes, a nossa força vem do Senhor. E o poder que age em nós e através de nós vem do Senhor. Este mesmo poder que estava com Jesus, este mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que habita em mim e em você. É esse mesmo poder que o Senhor envia para transformar a nossa vida e transformar a vida de pessoas ao nosso redor. É este mesmo poder que o Senhor nos dá para que possamos lutar esta guerra, batalha por batalha, porque dentro de uma guerra, irmãos, existem muitas batalhas, existem várias lutas que são travadas. Cada um de nós está enfrentando neste momento lutas, batalhas em diversas áreas da nossa vida. Nós temos uma única vida, mas nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos um relacionamento conjugal, um relacionamento entre pais e filhos, um relacionamento entre irmãos, e cada um de nós enfrenta batalhas, lutas tremendas em cada um desses relacionamentos. E para que possamos vencer, irmão, porque tem dia que a gente vence, outro dia a gente perde. Tem lutas, tem batalhas que você está enfrentando orando por alguém, né? Poxa, eu orei tanto tempo por aquela pessoa, né? E de repente essa pessoa simplesmente só não quer saber de Jesus e tal, e aí você de repente desiste de orar. Ou de repente você estava enfrentando uma luta no seu trabalho, né? E algo aconteceu, e você perdeu de repente.
Você perdeu uma luta, você não perdeu a guerra. Você num dia você ganha, no outro você perde. Tudo isso faz parte da formação do seu caráter para o reino dos céus. A gente precisa aprender a ganhar, mas também precisa aprender a perder. Isso faz parte de quem nós somos. Isso faz parte do processo transformador de Deus na nossa vida. Não dá para simplesmente, perdi, também não quero mais saber de igreja, não quero saber de Deus, não quero saber de casamento, não quero saber de mais ninguém. Não é porque você perdeu uma luta que a guerra está perdida. Se você perdeu uma luta, chore aquele momento, sofra aquele momento. Depois, lave o rosto, levanta a cabeça e prostre-se de joelhos em busca do Senhor, para dar continuidade às guerras, às outras lutas que nós vamos travar, para que no final desta guerra, o apóstolo Paulo fala que no fim de tudo, lá no final do verso 13, então depois da batalha vocês continuarão de pé e firmes. Isso é importante a gente saber. Nós precisamos buscar a força que vem do Senhor, precisamos buscar o poder que vem do Senhor, para que possamos entrar nesta guerra. E numa guerra a gente precisa ter armaduras, precisamos estar vestidos de forma adequada. Ninguém vai jogar bola de terno e gravata. Ninguém entra no campo de futebol assim, não é verdade? Da mesma forma que eu não vou para um casamento de chuteira, camisa de time de futebol, não é verdade? Para cada ocasião, nós temos uma vestimenta adequada. E para uma batalha espiritual, eu preciso me vestir adequadamente. E lembre-se, é uma batalha espiritual, não é algo que você vê. Não é uma camisa que você vai vestir, esta camisa é uma camisa ungida. Eu vou colocar essa camisa porque ela é ungida, ela é poderosa, então eu vou... Não é isso. Não é uma batina, não é uma camisa, não é uma roupa diferenciada. Porque a nossa luta não é contra seres humanos, não são contra coisas culturais deste mundo, mas são contra os demônios, são contra Satanás, são lutas espirituais. E para isso eu preciso estar vestido adequadamente. E o Paulo, um cara extremamente sábio, inteligente, usado pelo Senhor, ele faz uma relação para nós, para que a gente possa entender o que é você estar preparado para uma batalha espiritual a partir de uma luta física. Ele pega um soldado romano, ele olha as vestes de um soldado romano e vai fazendo uma comparação para que a gente possa entender como que a gente vai demônios, o exército das trevas, com armas espirituais. Quais são essas armas espirituais? Então Paulo ele começa a dizer para nós, olha, você tem que vestir o cinturão da verdade. Quando você olha a vestimenta de um soldado romano, ele tinha um cinturão que mantinha firme toda a armadura. Esse cinturão fazia com que ele trouxesse segura ao seu lado a sua espada. E quando ele diz de um cinturão da verdade, assim, o cinturão da verdade diz respeito à forma como nós vivemos. A integridade do cristão, aquilo que o diabo não tem como me acusar ou acusar você, porque nós vivemos pela verdade e não pela mentira. Nós somos chamados nós somos libertos pela verdade. Não é isso que João diz? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando olhamos a vida do Davi, ele pecou, ele caiu em uma das suas lutas. Na luta sexual, ele caiu, ele adulterou com Betseba, e ele escondeu este pecado por 1 ano. E enquanto ele escondeu este pecado, o seu corpo definhava, a sua alma sofria, ele gemia de dores, ele não tinha alegria de estar cultuando a Deus, ele deixou de lado o culto ao Senhor, os cânticos de louvor a Deus, ele abandonou tudo isso. Porque ele resolveu viver na mentira, na omissão, escondendo, até que ele foi confrontado
Por isso que eu digo, irmãos, a gente não está aqui num parque de diversão, eu estou aqui para ser confrontado por essa palavra. E Natã vem e confronta Davi, e fala para ele: olha, você é esse homem pecador, você é aquele que rouba a mulher de outros, mesmo tendo qualquer mulher que você queira no reino inteiro. Você é esse homem, Davi. E quando ele é confrontado com a luz, as trevas que habitam dentro dele são dissipadas. Naquele momento ele reconhece o seu pecado, ele confessa o pecado, ele abandona o pecado e pede a misericórdia do Senhor. E ele é restaurado pela verdade. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Esse é o nosso cinturão da verdade. Mas não é só isso, não é só com o cinturão que você vai, não. Ele fala também para você vestir a couraça da justiça. A couraça da justiça, irmãos, era uma peça de metal que eles vestiam, o soldado romano vestia, que cobria do pescoço à cintura e cobria também as costas. Para o quê? Proteger o coração e os órgãos vitais daquele soldado. Quando olhamos esta questão, a couraça da justiça, eu e você sabemos que não somos justos, porque a própria palavra do Senhor em Romanos 3,10 nos diz que não tem um justo, não tem um sequer, não tem um que busque ao Senhor por livre e espontânea vontade. Mas todos nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. É por causa deste sangue que nós somos justos. É por causa desta palavra que nós somos santificados. E é essa justiça, essa couraça da justiça, que vem para proteger o nosso coração e os órgãos vitais. Porque uma vez que nós somos afligidos, por exemplo, por uma ansiedade, ela vai mexer no seu coração, ela vai mexer nas suas aflições, nas suas emoções, nos seus afetos. E isso vai afetar o seu rim, o seu fígado, vai afetar o seu órgão digestivo, o seu estômago, vai afetar tudo em você. A ansiedade, ela mexe com toda esta nossa parte, irmãos. E a palavra do Senhor nos diz o que? Olha, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A couraça da justiça é para que possamos viver também de forma moral e justa nos nossos relacionamentos. Se você é um chefe de empresa, você deve viver uma vida de moralidade e de justiça diante dos seus empregados. Se você é um cristão, se você é alguém que confessa o nome do Senhor Jesus, você deve viver de forma, não buscando a justiça deste mundo, a justiça dos homens, mas você é alguém como um bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, mas da justiça do alto. E no tempo oportuno, o sol da justiça haverá de brilhar sobre mim, sobre você, sobre cada um de nós, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida. Mas não para por aí. Ele também fala para vestirmos o calçado da paz, ou o calçado do Evangelho, como algumas traduções trazem para nós. Quando você olha um soldado romano, ele tinha uma sandália, irmãos, que tinha uns cravos embaixo delas, na sola dessa sandália, que ajudava ele nos momentos de corrida, de luta, de caminhadas grandes, para que ele não escorregasse, para que ele tivesse segurança no momento de uma batalha. Nós precisamos calçar o Evangelho da paz, para que nas nossas lutas nós possamos sempre ter uma palavra de paz, de perseverança, de alegria, de transformação para compartilhar com alguém. Nós somos aquele que a palavra nos diz: olha, no que depender de vós, tem de paz com todos. Nós enfrentamos batalhas tremendas, e nós não podemos ter os pés escorregando. Você já imaginou você no meio de uma batalha, você escorrega? Cai no chão. O que o inimigo vai fazer com você? Ele vai dar a mão para você e vai dizer: levanta aí, vai. Ele não vai fazer isso com você, ele não vai mandar você levantar. Pelo contrário, ele vai pisar no seu pescoço e enfiar a espada na sua cara. Porque você precisa entender, o diabo, irmãos, ele não tem piedade, ele não tem dó. Ele é brutal. Ele é avassalador. O que ele puder fazer para destruir você, ele vai fazer. Qualquer arma dessa que você negligenciar, você está abrindo uma oportunidade para ele afetar você. Vista, calce, tome cuidado.
Coloque a sandália da paz, porque você é um embaixador, uma embaixatriz de Deus. Aonde quer que você esteja, aonde você colocar os teus pés, aquele lugar é um lugar onde o reino de Deus deve ser expandido, para a glória do nome do Senhor. Tem mais, tem o escudo da fé. Se você olhar os soldados romanos, eles tinham escudos. Esse escudo media mais ou menos 1,60 m de altura, por 70 centímetros de largura. E ele protegia o corpo todo de um soldado. Não que o soldado tivesse 1,60 m, mas esse soldado se agachava para poder defender-se. E defendia-se contra o quê? Contra as flechas dos inimigos. E eles mandavam, o inimigo ele manda uma flecha não só para te ferir, mas para te consumir com fogo. Eram flechas inflamadas, flechas que eram embebidas em materiais que pegavam fogo, e quando atingia a pessoa, não só feria, mas queimava ela. E você precisa estar atento, porque no reino, nessa luta espiritual, nós não vemos estas flechas vindo a nós, mas nós precisamos nos proteger delas. Quando você sai na rua, você não fica olhando para o céu esperando um passarinho fazer cocô em você, não é verdade? Você não vai ver isso, mas de repente você toma, você, puxa, fui atingido. Assim é no mundo espiritual. Talvez você me pergunte assim, mas como é que eu vou saber? O que é? O que é então? Quais são essas flechas inflamadas do inimigo? Nós precisamos estar atentos, porque essas flechas inflamadas, ela vem no formato de pensamentos que te tiram da presença do Senhor. Ele vem no formato de uma preguiça que vem, poxa, eu estava tão disposto, mas de repente fui tomado por uma preguiça, um desejo de pecar, cobiça, orgulho, vaidades, arrogância, amarguras. Todas essas são flechas do inimigo. Palavras que você sabe que vai machucar alguém, vem na sua mente, no seu coração, e você fala só para machucar o outro. Então nós precisamos usar esse escudo, irmãos. Porque se eu não usar esse escudo contra esses dardos, essas flechas inflamadas, a minha fé vai ser abalada e eu vou desobedecer a Deus e eu posso ferir o meu irmão, porque eu tomei aquela flechada. E a nossa tendência muitas vezes, à medida que eu tomo uma flechada, o que eu faço? Ah, infeliz, você me deu uma, eu vou te dar meia dúzia agora, toma, né? Nossa natureza, ela é pecaminosa, irmãos. Por isso que Jesus fala, olha, se alguém te fere a face, dê a outra face. Ame o seu inimigo e ore, interceda por ele. Porque muitas vezes nós achamos que o nosso inimigo é o nosso irmão, e não é. O teu irmão é para você amar e para você orar por ele, porque ele pode estar sendo usado pelo inimigo. Mas pastor, um crente pode ser usado pelo inimigo? Pode sim. Pedro foi usado, não foi? Quando Jesus falou que tinha que ir para a cruz, ele falou, não senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás, porque você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Pedro foi usado quando ele negou Jesus. Os discípulos foram usados quando todos abandonaram o Senhor, porque cada um estava pensando em si mesmo. E uma igreja onde cada pessoa só pensa em si mesmo, ela não sobrevive. Uma casa, um casamento onde cada um vai ficar preocupado consigo mesmo, não sobrevive. É uma igreja, uma casa ou uma família que está fadada ao fracasso. Uma casa dividida, ela não subsiste. É o que o Senhor Jesus nos diz. Não dá, irmãos, para viver desse jeito. Nós não somos chamados para pensar em nós mesmos, mas para pensar nos outros, principalmente. Capacete da salvação, deixa eu acelerar porque o meu tempo está indo. Capacete da salvação, foi aí onde Eva perdeu a luta contra Satanás.
Ela se deixou ser seduzida na mente. Isso desceu ao coração e se tornou uma atitude de pecado quando ela come o fruto que havia sido proibido pelo Senhor. Quando se fala em capacete da salvação, irmãos, era o capacete que o soldado usava para proteger a sua cabeça, porque as flechadas podiam vir e pegar direto na cabeça dele. Para nós, espiritualmente, quando pensamos num capacete da salvação, é uma mente controlada por Deus. É aquela pessoa que tem a mente de Cristo. Como é que eu faço para ter a mente de Cristo, pastor? Leitura da palavra, não tem outro jeito, irmão. Leitura da palavra é o que vai alimentar a sua mente. Você precisa se alimentar da palavra do Senhor para alimentar a sua mente e ter o capacete da salvação. Uma pessoa que tem a mente controlada por Cristo, dificilmente ela é alguém seduzido pelas propostas de Satanás. Porque ela tem a sua mente muito fundamentada nas Escrituras. Ela não é enganada por qualquer vento de doutrinas, porque ela conhece o Senhor por trás da palavra. Ela sabe que essa palavra é para ela e para qualquer outra pessoa que se deixe ser usada pelo Senhor. Então esse capacete da salvação está disponível a todos, assim como todas essas outras armas. Mas nós precisamos querer usá-las. É como um presente, né? Um presente ele só é aceito quando você o usa, quando você encontra espaço para ele na sua vida. Por exemplo, você recebe um perfume, mas você não gostou do cheiro. Foi um presente que você recebeu? Não, porque ele não faz parte da sua vida. Foi alguém que te deu, mas você não recebeu como presente, e você de repente jogou fora, fez qualquer outra coisa que você queira fazer com ele, não foi recebido. Te dou um quadro de presente. Você só vai realmente aceitar este presente, este quadro que eu te dei de presente, se você encontrar um espaço para ele na sua casa, na sua parede. Assim é Jesus, irmãos. Nós recebemos o melhor presente que Deus pode nos dar. Mas nós muitas vezes não aceitamos o presente, porque não tem espaço para esse presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vencemos o inimigo por meio da espada. A nossa salvação vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra, a espada de Deus. Em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, a palavra é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Essa é a nossa espada. Para você ver o corte dela, como é preciso, como esta espada é afiada, ela consegue separar, dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas. Ela julga, ela consegue julgar pensamentos e intenções do coração. E ela pode cortar o pecado da sua vida. É essa arma, é essa espada que o cinturão da verdade traz ao seu lado. Um bom soldado de Cristo, ele se veste com toda a armadura de Deus, porque ele reconhece que ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado vai nos afastar da Bíblia. Ou Deus nos afasta do pecado, ou o pecado vai nos afastar de Deus. Esses dias a gente estava conversando em casa, né? E acho que foi o Pedro que falou que lá na escola deles estavam conversando numa aula que se as pessoas dessem a mesma importância que elas dão para o celular, elas dessem para a Bíblia, imagina como nós seríamos. Quantas vezes você olha o seu celular, desbloqueia o celular, está olhando, está jogando, está fazendo alguma coisa no seu celular durante um dia? Se você, ao invés de fazer isso com o celular, você estivesse lendo a Bíblia, todos os momentos que você dedica ao celular, às redes sociais,
você dedicasse à leitura da Bíblia, como nós seríamos diferentes? Porque, por exemplo, você está assistindo um filme, uma série, você está ouvindo ali, mas você está ali no celular, né? Pá. Ou então você está ali, está no filme, de repente você dá um estalo, deixa eu ver o celular. Aí você dá um estalo, deixa eu ver a Bíblia, deixa eu ler o versículo aqui, peraí. Aí eu vou ler o versículo, aí pá. Aí eu volto, não, mas o filme não está interessante não, vou continuar na minha Bíblia. Se o tempo que o celular tem na sua vida, a Bíblia, a palavra do Senhor tivesse, você seria uma pessoa diferente. Você seria um pai diferente, uma mãe diferente, um filho diferente, um servo diferente no reino, um funcionário melhor, um patrão melhor. Você seria alguém que realmente iria manifestar a glória de Deus, aonde você estiver. Mas isso, irmãos, não vem falar para mim que é o diabo, é você, é a sua vontade carnal, é uma responsabilidade pessoal, é você, somos nós que precisamos nos arrepender disso e mudar a nossa postura, mudar a nossa atitude. O diabo fala assim, eu não estou fazendo nada, ele que escolheu estar lá no celular, ele que escolheu estar na rede social, ele ou ela escolheu estar alimentando a sua mente com esse tipo de coisa. Foi a vontade carnal dele e dela que fez com que fizesse isso. Para nós vencermos, irmãos, essa batalha, nós precisamos do poder e da força que vem de Deus. Sem isso não adianta. Para vencermos a batalha, nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Relembre as disciplinas espirituais que nós estudamos. Todas elas vão te ajudar a vestir essa armadura. O problema é que a gente negligencia, a gente tem preguiça. E quando a gente tem preguiça de vestir a roupa, a gente sai nu para a batalha. Sai com peças faltando. Sai igual aquele avental de hospital, que cobre a frente e deixa a parte de trás toda livre, né? Ventilada. Ninguém gosta de usar aquele aventalzinho. E por que você gosta de sair para uma batalha espiritual sem vestir toda a roupa que é necessária? Paulo fala o que? Olha, orem no Espírito em todos os momentos, verso 18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que você precisa ter uma vida de oração também. A vida de oração é fundamental para o cristão. Falei de leitura da palavra, mas assim, você não tem como ter uma vida de oração se você não tem uma vida de leitura. Um cristão que não lê a palavra não tem uma vida de oração. Pastor, mas eu não sei ler a palavra, eu não sei ler, não sei escrever. Irmãos, se você tem disposição no coração para isso, Deus faz você entender e ler a palavra. Eu conheço pessoas que são analfabetas, mas elas conseguem ler a palavra de Deus. E leem até muitas vezes melhor do que eu mesmo. Interpretam esta palavra porque a leitura, ela passa pelo filtro do Espírito Santo. Existe um Espírito que habita em mim e em você, e quando a tua vontade de ler e de compreender esta palavra, de acolhê-la no seu coração, ela é real e verdadeira, esse Espírito te permite conseguir fazer uma leitura. É algo sobrenatural e acontece. Mas precisa ter disposição, vontade realmente. A vontade que você tem de pecar, que ela se transforme numa vontade que você tenha de buscar ao Senhor. E o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida. Quando ele fala aqui no verso 18 dessa questão da oração, a oração é em todo o tempo, irmãos. Todo o tempo você é afligido por Satanás e pelo exército das trevas. E por que você só quer orar antes das refeições? Por que você não ora em todo o tempo como a palavra nos orienta?
Orar sem cessar, orar continuamente. Você só quer orar quando te convém? Só quer orar quando as coisas estão boas? Pô, ganhei uma promoção. Obrigado, Senhor. Essa é a oração que você faz. Só um obrigado, aquele obrigado despojado. Aí quando perde o emprego, ai Senhor, eu perdi o emprego, o que eu faço? E chora, se derrama, né? Sorte sua que eu não sou Deus. Nem quero ser. E minha sorte também é que você não é Deus. Porque numa fala minha dessa, já, né? Escudo da fé aqui, ó. Contra toda e qualquer palavra que venha contra mim. A gente só quer orar, irmão, quando a coisa está boa. Mas quando está bom é fácil orar, é fácil cantar. Difícil é fazer isso quando as coisas estão ruins. Como Paulo fala, ele fala no verso 13. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o inimigo no dia mau. Essa armadura não é para o dia bom, é para o dia mau. E o Senhor falou para o quê para nós? Olha, basta cada dia o seu próprio mal. Todos os dias são maus, todo dia tem mal, irmão. E se você não vestir essa armadura todo dia, você não vai resistir no dia mau. Você não vai permanecer em Cristo. Você vai abandonar Cristo. Você vai sucumbir, vai cair diante das trevas e vai permitir que as trevas tomem o seu coração, a sua casa, a sua família. Não permita que isso aconteça. Ore em todo o tempo. Está lavando a louça? Está em oração. Está limpando a casa? Está em oração. Estou limpando o banheiro? Estou em oração. Está fazendo uma planilha para o trabalho lá? Faz com excelência, mas esteja em oração. Não importa o que você faz. Esteja sempre em espírito de oração. E a natureza da oração não é para pedir coisa, irmão. Nós temos um mau costume de achar que oração é Senhor, me dá, eu quero, por favor, faz isso, faz aquilo. Não, irmãos, a oração é para quebrantar o seu coração e para você ter mais intimidade com Deus. Para isso é a oração. Não é, pastor, ora para o meu marido, porque ele isso, para minha esposa, porque ela aquilo, para o meu filho, porque ele aquilo outro, para os meus pais. Pastor, me ajuda a orar para aquele irmão. Vou orar por você. Vou orar por mim. A oração é para transformar primeiro o meu coração. Não é para transformar o coração do seu marido, é o seu primeiro. Primeiro é o teu coração que tem que ser quebrantado. Primeiro, o Espírito Santo precisa revestir você de toda essa armadura. E para você vestir a armadura, você precisa tirar as coisas que estão carregando. Não dá para você sair vestindo uma roupa em cima da outra, porque não dá certo, irmão. Paulo nos disse na palavra aqui em Efésios, revestivos, ou seja, tira o velho homem, tira a roupa velha e veste uma roupa nova. A roupa da nova criatura, a armadura, toda a armadura de Deus, para resistir ao dia mau, para permanecer em Deus, mesmo contra as investidas do inimigo. A oração requer de nós vigilância constante. Vigiai e orai. Vigiai e orai são armas de vitória contra o reino das trevas. Vigilância constante e oração. Quando Pedro dormiu, ele baixou a guarda, ele não vigiou e ele não orou, e ele perdeu a luta no Getsemane. Vigilância constante e oração, perseverança na oração. Não é porque você está orando há um mês, um ano, 2 anos, 10 anos e aquilo não aconteceu, que você deve parar de orar. Você só deve parar de orar se vier uma autorização do Kyrios, que é aquele que está acima do imperador nessa batalha, do Senhor Jesus. Se Jesus falar para você, olha, pare de orar por determinada circunstância, aí sim, você tem autorização para parar. Caso contrário, permaneça em oração. O nosso problema é que a gente quer orar para que as coisas sejam feitas do nosso jeito.
E aí, quando não é feito, a gente desiste. O problema às vezes é que as pessoas, você pode orar por alguém que está enfermo, tal, a gente entra por um ouvido e sai pelo outro, porque de repente aquela pessoa, nós não estamos sentindo a dor dela, e a gente até esquece de orar por ela. Precisamos ter compaixão no nosso coração, sentir a dor do outro. A oração, irmãos, não é para fazer a vontade do homem no céu, mas é para fazer a vontade de Deus aqui na terra, a partir do nosso coração. Por isso a perseverança na oração. João 15, o Senhor Jesus fala para nós: persevere, permaneça em Cristo, e Cristo vai permanecer em você. Nós somos enxertados na árvore viva que é Cristo. Como ramos somos enxertados, então permaneçam, não desistam, não deem espaço ao diabo, não permita que ele controle a sua vida por meio da raiva, não permita que ele controle a sua vida pela falta de perdão, pelo orgulho, pela arrogância, pela preguiça. Não permita que ele controle a sua vida, fazendo com que você ache que as suas decisões são sempre as melhores e que todo mundo tem que se render a você. Não permita que isso aconteça. E o alcance da oração, verso 18, sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Orem por mim também, Paulo diz. O alcance da sua oração tem que alcançar o outro. Se o conteúdo da tua oração, Senhor, me dá, faz por mim, me livra, me conduz, me levanta, me põe, é só você é uma pessoa extremamente egoísta. E Deus não se agrada deste tipo de oração. Aqueles que são chamados para serem filhos e filhas de Deus, para ser agentes do reino, estão sempre preocupados com o outro. A nossa oração sempre tem como um conteúdo principal alcançar o outro. Ore por todos os santos. Quando você vai entrar numa guerra espiritual, meu irmão, não é só por você a oração, mas é por todos aqueles soldados que estão ao seu lado. Eu gosto muito daquele filme Até o Último Homem. Se você não assistiu, hoje à tarde você tem a oportunidade de assistir. Excelente, porque fala de um relato vivo, real, que aconteceu. Um homem que foi chamado para a guerra, foi chamado pelo Senhor para servir na guerra. Só que ele era um objetor de consciência, ou seja, ele não pegava em armas. Como é que você vai para uma guerra e isso não entrava na cabeça dos soldados? Como que você vai para uma guerra onde um monte de gente está sentando bala em você de tudo que é lado, e você não está com arma nenhuma? E ele diz: eu fui enviado para cá não para tirar vidas, mas para salvar vidas. E à medida que o combate fica mais intenso, as pessoas estão feridas no campo de batalha, irmãos. A tendência de muitas pessoas é de fugir para salvar a si mesmo, como os discípulos fizeram. Vou salvar a mim mesmo, vou fugir, porque o tiro está comendo solto, tem um monte de gente ferida e morta aqui. Esse rapaz: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor fala ao coração dele, para ele salvar aqueles que estão feridos no campo de guerra. E ele vai, vestindo toda a armadura, ele vai. E no meio do caminho ele é ridicularizado, acontece um monte de coisa. Se você não assistir, depois você assiste. E ele começa a trazer, um por um, no campo de guerra, com o inimigo, com tudo, e o Senhor cobrindo, guardando ele. Ele vai trazendo um por um, e ele orando: Senhor, me ajuda a salvar mais um. A oração dele era essa: Senhor, me ajuda a salvar mais um, me ajuda a salvar mais um. Cada um que ele trazia, ele falava: Senhor, me ajuda a salvar mais um. E ele voltava, e ele voltava, e ele voltava, até que as pessoas não entendiam mais como é que esses feridos estão aparecendo. É aquele homem lá que vocês ridicularizaram. Ele está no campo de guerra, ele está salvando os soldados aliados. Eu e você, como cristãos, somos chamados também a isso. Nossa oração seria: Senhor, me ajuda a salvar mais um no dia de hoje.
Me ajuda a encontrar meu irmão que está perdido, que está ferido no campo de guerra, no meio da batalha. Me ajuda, Senhor, a encontrar aquele irmão que está sofrendo, que está clamando no meio do campo de guerra, enquanto ele ouve as investidas do inimigo vindo para cima dele, e ele sente a morte, o cheiro de morte se aproximando. Senhor, me ajuda a encontrar esse irmão, a encontrar essa irmã, a acolher, a salvar, a trazê-lo para a reconciliação com o Senhor. Que nós possamos deixar de ser gente orgulhosa e saber que nós não estamos sozinhos nesta batalha. Nós estamos nesta guerra, nesta batalha, acompanhado de muitos e muitos irmãos. Elias achou que estava sozinho, mas o Senhor, olha, tem mais não sei quantos mil que não se dobraram a Baal ainda. Você não está sozinho, e eu estou contigo. E nós precisamos entender isso, que nós não estamos sozinhos, nós temos irmãos amados. E olha que lindo quando Paulo fala de Tíquico, no verso 21. Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito, de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu enviei para vocês, eu enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. Olha que coisa linda. No campo de batalha, irmãos, nós não estamos sozinhos, que permanecem conosco firmes. E que à medida que nós avançamos, o nosso próprio testemunho serve para animar os outros, animar os nossos irmãos. Quando pessoas olham para mim e para você e veem que nós estamos usando os nossos dons, irmãos, para abençoar outras vidas, que nós não nos rendemos a Baal, que nós continuamos firmes buscando outros irmãos e irmãs que estão feridos nos campos de batalha, e que dia após dia nós anunciamos o Evangelho da graça vestidos de toda a armadura de Deus, no poder que vem do alto, na força que vem do Senhor. Isso serve para animar os nossos irmãos, serve como um testemunho de vida, de transformação e testemunho do poder de Deus em nós e através de nós. E para encerrar, queridos, o verso 23 e 24 é uma oração linda, maravilhosa, que diz para mim e para você que apesar das guerras que eu e você enfrentamos, apesar das batalhas que nós travamos todo o santo dia, o dia todo, nós somos o povo mais abençoado do mundo. Por que que eu digo e confirmo isso? Por causa das palavras do apóstolo Paulo, que diz para mim e para você que nós temos o quê? Por que que nós somos esse povo mais amado da face da terra, mesmo em meio às dificuldades e lutas? Porque nós temos a paz do Senhor, que é Cristo. Capítulo 2, verso 14, confirma isso. E essa paz, que conforme Filipenses excede todo o entendimento, nós desfrutamos dessa paz. Nós temos irmãos em Cristo que intercedem por nós constantemente. Nós desfrutamos do amor e da fidelidade de Deus em todos os momentos. E nós temos a graça de Deus agindo eternamente sobre a vida de todos nós que amamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que leitura linda. Eu vou ler esse verso 23 e em seguida, 23 e 24, e em seguida nós oramos ao Senhor. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai e o Senhor de Jesus Cristo, lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, amém. Nós louvamos ao Senhor por esta palavra, clamamos a Ti, suplicamos, rogamos ao Senhor nesta hora, para que nós possamos estar realmente buscando no Senhor toda a força, todo o poder que são necessários, toda a armadura de Deus, para que possamos enfrentar o dia mau, para que possamos permanecer no Senhor firmes contra as estratégias do diabo, para que em nome de Jesus, ó Pai, depois de cada batalha, de cada luta que enfrentamos dia após dia, nós possamos continuar de pé e firmes, glorificando o Teu nome, independente dos ataques do inimigo, porque nós sabemos o Deus em quem nós temos crido, ó Pai. Que em nome de Jesus, toda essa armadura que foi falada, nós possamos vesti-la, calçá-la, vivê-las para a glória do Teu santo nome, Deus.
que a nossa vida de oração, ó Pai, ela não seja uma vida que busque coisas apenas orar nos montes, orar em lugares especiais, orar de determinadas formas, orar em línguas, mas que possamos sim orar no Espírito Santo do Senhor, que é o que a palavra nos manda, Senhor. Que em nome de Jesus a nossa oração seja no Espírito Santo, que seja uma oração que busque intimidade com o Senhor, uma oração que nos revista de todo o poder do alto, ó Pai, uma oração que seja constante e em todo o tempo, que seja uma oração acompanhada de vigilância, de perseverança, para a glória do Teu santo nome, que não seja uma oração egoísta, mas que seja uma oração que alcance os soldados do reino dos céus, que alcance os filhos de Deus, que alcance, ó Pai, os nossos irmãos e irmãs espalhados em toda a face dessa terra, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos viver realmente esta palavra e entender que o reino dos céus, nós não vivemos sozinhos. O cristianismo não é para ser vivido sozinho, mas é o cristianismo que acolhe, que inclui, que estende, ó Pai, o amor e a graça que nós já recebemos e podemos compartilhar com os nossos irmãos. Que em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, que a paz seja conosco, Deus Todo-Poderoso e amado, irmãos e irmãs queridas, que Deus, o Pai e o Senhor de Jesus Cristo, ó Deus, lhes deem e nos deem o amor, a fidelidade que nós recebemos, ó Pai da Trindade, que a graça do nosso Senhor esteja eternamente com todos nós que amamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você que nos acompanhou até este momento. Agora aqui nós vamos passar para a comunhão da mesa, que é um convite do Senhor à intimidade. Paz do Senhor a todos vocês.